Muito bem, recebemos hoje um grande amigo, Emanuel Melo, psicólogo clínico comportamental, professor, mestre em habilidades sociais. Seja bem-vindo aos nossos estúdios. É uma honra e um prazer recebê-lo, professor. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite, tá? Eu me sinto em casa e quero agradecer também todo o carinho, todo o apoio com o qual você nos recebe nessa noite. Nós já conversávamos aqui nos bastidores sobre algumas questões interessantes na área de psicologia, né? Mas o que é psicologia? O que é, até está no enunciado aqui da nossa gravação, habilidades sociais. E às vezes você que está acompanhando pode pensar assim, puxa, mas é só mais um assunto acadêmico, um assunto de professor, de universidade. Será que é interessante para a minha vida isso tudo? Pois bem, nós vamos entender que não, né? O professor vai, nesse bate-papo, nos apresentar o que é, né? O que são as habilidades sociais e quão importantes elas são para o nosso desenvolvimento no dia a dia, né? Então, acredito que nós vamos descobrir aqui algumas chaves para o sucesso pessoal e depois, consequentemente, o sucesso da nossa sociedade. Isso é muito importante, entendermos e abrirmos nossas mentes para uma expansão de consciência, professor. Então, o que são essas habilidades sociais? Eu já tinha ouvido falar antes disso aí. Grosso modo, eu poderia dizer que habilidades sociais são as habilidades que as pessoas têm de se comunicar com as pessoas no trato, nas relações, nas interações sociais. Mas a gente tem que pensar que, como você falou no início, é uma questão acadêmica. E aí eu posso dizer para você que a gente aprende na faculdade, na universidade, o que é a habilidade social. Como que nós podemos aprender? Uhum. E obviamente que a gente começa a entender, e principalmente porque eu faço parte daqueles psicólogos que gostam, trabalham e desenvolvem o comportamento humano. E eu posso lhe dizer que habilidades sociais é uma classe de comportamentos que faz com que as pessoas possam, se utilizando dela, aprender e desenvolver, mudar comportamentos a partir de então. Então, é algo que nós precisamos compreender, que as habilidades sociais, ela faz parte do nosso dia a dia. Mesmo porque nós percebemos isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que como que as pessoas se comportam. E você vai começar a compreender que determinadas pessoas têm um comportamento bom, equilibrado, mesmo diante das demandas, das crises, das dificuldades. Porque, de alguma forma, ele aprendeu a fazer isso. E tem outras pessoas que são mais impulsivas, menos controladas, ansiosas e não sabem muito lidar. E isso faz parte de um comportamento. E quando nós entendemos por que as pessoas se comportam daquela forma, eu posso lhe dizer que elas se comportam porque aprenderam a se comportar assim. Em alguns casos, uns têm habilidades, outros não têm tanta habilidade. E a grande maioria das pessoas faltam habilidades para poder lidar no dia a dia com toda sorte de situações, seja em casa, no trabalho, seja na própria sociedade, seja como profissional, seja ele no próprio social. E aí eu posso dizer que as habilidades sociais, vou tratar mais na intimidade como uma ferramenta necessária e útil para o desenvolvimento não só dos comportamentos, mas principalmente das relações interpessoais. Professor, mas quando que isso saiu dos centros universitários, das salas de aula, ou seja, saiu da teoria e começou a ser aplicado no dia a dia das pessoas? Porque hoje eu vejo muitas pessoas buscando um aperfeiçoamento pessoal e vão atrás justamente do desenvolvimento de tais habilidades. Lógico, depois nós vamos conhecer quais são essas habilidades, mas quando que isso começou a se tornar popular, né? Que foi... Porque dizem assim, né? Tudo que surgiu, em algum momento foi usado na guerra. Né? O GPS, as tecnologias, tudo em algum momento foi criado para uma situação
extrema. É o caso desse desenvolvimento ou não? Eu posso dizer para você, em resposta ao que você acaba de trazer, sim e não. Depende da situação e depende da demanda. Então, veja, eu sou psicólogo clínico comportamental, eu trabalho no consultório, eu me dedico ao consultório a semana inteira, o ano inteiro. E algumas demandas que chegaram com os meus clientes dizendo assim, eu sou uma pessoa ansiosa e eu preciso melhorar isso. Tá, fala um pouco mais a respeito dessa ansiedade. Porque eu tenho dificuldade quando eu estou ansioso. Deixa eu contar meu caso, então. Vamos fazer uma consulta ao Sim. vivo. Pode? Pode. Eu sou uma pessoa que, se eu vou comprar um produto, eu tenho que sair com ele na mão, carregando. Senão, eu fico desesperado. Frustrado. Por que disso? E como eu resolvo isso? Então, eu tenho muitas vezes paguei mais caro no produto para poder sair carregando ele, ao invés de comprar mais barato e esperar 3 dias, 7 dias para me entregarem mais barato em casa. Ou seja, eu pago um alto preço pela minha ansiedade. É uma coisa que eu já identifiquei agora. Por que e como melhorar? Bem colocado esse exemplo. Tá? E eu posso dizer para você o seguinte. Primeiro, você não lida bem com a frustração. Você não lida bem com o não. Você quer resolver as coisas no aqui e agora. Nem que para isso você tem que pagar mais caro. Então, essa é uma característica de uma pessoa ansiosa. Você está ansioso. Você não é ansioso. Eu estou. Você está. Porque você pode aprender a controlar a ansiedade usando, inclusive, as habilidades sociais e você vai perceber que você controla isso. E você vai ter ganhos. Porque o mais importante é levar você a pensar sobre o que eu ganho e o que eu perco. Eu achei interessante, professor, o senhor falou ali sobre frustração, né? A questão não é o produto. Não. A questão não é que eu quero o produto. Eu não sei lidar com a frustração e não é só do produto, então. Não, de forma geral. Veja, quando a gente fala que as habilidades sociais, ele faz parte de comportamentos, tá? É uma questão de percepção, de você olhar e entender como você se comporta. Eu tenho uma necessidade tão grande que eu tenho que ter aquilo na mão. E aí eu não controlo. E não controlo, eu me torno impulsivo. A impulsividade me leva a tomar decisões que podem me levar para o sucesso, que é a curto prazo, mas também a derrota, ao fracasso. Por quê? Porque eu não me controlo. Então, quando eu falo de habilidades sociais, e aí eu estou falando de uma prática, de um exercício, de um treinamento, e eu vou falar sobre treinamento das habilidades sociais mais na frente, eu estou lhe dizendo que tudo aquilo que você treinar e aquilo que traz prazer para você e você vê resultado, faz você fazê-lo novamente, sentir bem e se equilibra. O prazer de fazer as coisas leva você a querer fazer mais vezes. Porque você tem resultados, e resultados, principalmente resultados emocionais. Eu me sinto bem. Por que nós nos frustramos? Porque nós aprendemos a ter as coisas. Trabalhamos para obter, queremos ter, lutamos para isso. E às vezes a gente consegue o que a gente quer, perde o prazer depois e vai buscar outra coisa. Volta para a ansiedade. Eu tenho um prazo, sabia? Eu tenho um prazo de satisfação. Então, geralmente, são 3 meses com um objeto novo. Então, eu compro aqui um telefone, compro um sapato, até um carro tem que durar um pouco mais. O carro tem que durar mais. Mas 3 meses eu fico faceiro com o meu telefone novo. Depois, eu já começo... eu preciso me presentear. Uma ansiedade... Sim. Até extrema, né? Eu vou dizer para você assim, é uma ansiedade que ela vai evoluindo até o dia que você diz, preciso resolver isso. E para resolver, eu preciso encontrar um profissional especializado, especialista nas habilidades sociais,
na área comportamental que vai fazer com que eu aprenda a lidar comigo mesmo e mude o meu comportamento. E eu posso dizer para você que mudar comportamento não é fácil. Não. Porque nós aprendemos a fazer daquela forma e entramos na nossa zona de conforto e vivemos fazendo isso. E nós não vamos sair. E você falou algo bem importante quando você diz assim, o meu tempo de prazer ele tem um prazo. Com o objeto, né? Com o objeto. Com o objeto. Com as pessoas ele dura mais. Sim, mas porque o que acontece? As pessoas elas reforçam o seu comportamento do bem-estar, do prazer e tudo mais. E aí eu posso dizer para você o seguinte, quando você tem uma boa relação com qualquer pessoa, há uma coisa que acontece naturalmente. Você desenvolve uma relação prazerosa que vai fazer com que você tenha mais endorfinas. E a endorfina é um hormônio do prazer. E ao ver aquela pessoa de novo, você renova esse momento. Você pode ficar 1 ano sem ver aquela pessoa. Mas quando você encontra, que prazer! É uma festa. É uma festa. É como se nunca tivéssemos nos afastado, né? Exatamente. E aí tem uma coisa que é bem interessante, você vai aprender isso ao longo do tempo, que as pessoas, quando se tornam amigas, você pode ficar 1 ano longe daquela pessoa. Quando você encontra, ela não cobra de você essa ausência. Verdade. Ele celebra o momento que você está junto. Verdade. Desenvolve mais endorfinas, aí eu sinto mais prazer, aí eu quero estar mais juntos, e assim você vai desenvolvendo. Mas eu quero voltar à questão do objeto. Porque tem a questão com o objeto e tem a questão com pessoas. Perfeito. Né? Aqueles relacionamentos que não continuam, né? A cada 3 meses ou a cada 6 meses, a pessoa está renovando ali o seu relacionamento. Seja de amizade, principalmente nos relacionamentos amorosos, né? E isso tem sido crônico na nossa sociedade. Eu posso dizer para você o seguinte, quando a gente fala de relacionamento, e aí a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes nós vivemos uma dependência emocional do outro. De qualquer maneira, fazer a coisa acontecer. Só que não é bem assim. Porque daí depende do outro, né? Exatamente. Quando a gente depende de uma outra pessoa, eu preciso aprender primeiro me conhecer, para depois fazer as coisas acontecerem. Mas eu quero voltar um pouco antes na questão do objeto. Só para que a gente possa situar. Ok. Porque você falou assim, um telefone. Eu compro o telefone e fico ali, 3 meses depois eu já perdi o interesse por ele. O carro não. O carro ele dura mais tempo. Tem que durar mais tempo, na minha cabeça, né? Na sua cabeça. Porque na minha cabeça. Porque tem pessoas que compram um carro zero, fica 6 meses e troca para um outro modelo que saiu para o ano que vem. E não importa se ele vai perder ou ganhar. Por quê? Porque ele tem prazer em ter aquilo. É o prazer. É o prazer. Mas é errado, doutor. Se você... Eu sei que é errado você encontrar prazer só naquilo. Você se satisfazer só daquela maneira. Mas vamos colocar de uma forma mais purista, né? Vamos pensar o que é certo e o que é errado. Vamos pensar. Porque, veja, aquilo que para você pode ser errado, para o outro pode ser certo. E o que pode ser certo para um, pode ser errado para o outro. O que eu tenho que pensar é, para mim, o que fica melhor? Como eu lido com isso? Então, voltando à questão que eu falei lá anteriormente, de que a pessoa vem para o consultório e vem com uma demanda, eu vou ouvir a história dele, como ele se desenvolve, como ele chega até aqui. Aí ele diz, quando eu tinha 12 anos, 14 anos, 15 anos, eu fui desenvolvendo, eu tinha assim, eu fazia assado, e quando eu completei 18 anos, eu já estava na faculdade, aí eu comecei a ter algumas dificuldades. Aquelas dificuldades que eu não trabalhei lá, porque eu vivia debaixo de uma família, do teto, pai e mãe, e aí eu começava a fazer o que eles queriam. Quando você chega na universidade, você consegue compreender que você precisa fazer por você. É onde você ganha independência. Só que muitas vezes eu não sei lidar. E aí eu me submeto a situações ou a relacionamentos dos quais, como eu preciso dessa pessoa, o que acontece? Eu me submeto a ela. Faço tudo o que ela quer, menos o que eu quero. Então eu costumo dizer que as pessoas precisam aprender, primeiro, a se amar.
se amar de tal forma que ele marca encontro com ele e não falta. Porque é importante que ele saiba que numa relação, ele é a pessoa mais importante que existe. Caramba, meu. Ele precisa olhar para ele. E quando você vai usar as habilidades sociais, aí você vai começando a compreender como que você olha para você, sem ferir o outro. Então, a habilidade social ela vai ajudar o indivíduo a lidar com ele mesmo. Sim. A princípio. Sim. Porque né? primeiro... A se consertar. Sim, primeiro muda o comportamento dele. Eu não tenho, como profissional, a capacidade de mudar o comportamento de ninguém. Uhum. Mas quando eu levo aquela pessoa a olhar para si e descobrir quem ele é, você vai começar a perceber que ele começa a perceber que tem coisas que ele precisa fazer mudança nele. Você quer ver uma coisa importante? Antes de você ser o Shimon, quem é você? Pois é uma pergunta. É uma pergunta. É uma pergunta que me coloca numa sala escura agora. Sim. Mas quem é você? Eu posso dizer que você, antes de ser o Shimon, porque o Shimon é o que te identifica, é o nome. Sim. E antes de te identificar, você é um ser humano. Uhum. E aí quando a gente olha para os seres humanos, nós vamos entender que o ser humano, ele sofre, ele chora, ele se alegra, ele se diverte, ele se frustra e ele se desenvolve. Mas ele precisa ter essa noção, esse entendimento, essa percepção de quem é ele. Se eu te perguntar, o que você faz aqui? Você talvez me responda, não, eu sou o produtor, eu sou o entrevistador, eu sou o profissional da área. Ok, mas qual é o teu papel? Aí você vai começar a perceber que você tem uma especificidade dentro de uma sociedade do qual, se você olha para você, você se torna a pessoa mais importante para você para fazer o que você faz. E ninguém faz o que você faz da forma como você faz. Então você é único. E por que a gente não se enxerga, né? Porque nós perdemos referência. Você quer ver uma coisa? Quando a gente está em casa, e a gente aprende isso lá, na nossa primeira escola, que é a família, meu filho, faça isso. É importante que você obedeça. Faz o que o papai está mandando, faz o que a mamãe está mandando. Se você fizer isso, você é bonitinho, você é legal. Todo mundo vai amar você. Verdade. E aí vai se colocando dentro daquela criança um conceito de que ele só vai ser aceito se ele fizer as coisas para o outro. E para ele? Quando foi que você ouviu uma criança de 6, 7 anos, quando você pensa assim, meu filho, pega minha chave lá no quarto, e ele pergunta a você, papai, por que você não faz isso? Eu já ouvi. Tá, Já ouvi e aí, do meu filho. E o que você faz quando ele diz isso? Porque o papai tá pedindo pra você, filho. Mas eu não sou obrigado a pegar? É isso mesmo. Mas eu tô te obrigando. Pois. Vai e pega. Aí entra a imposição. E aí essa criança percebe que ela não tem voz e não tem vez. Isso mesmo. Aí ela vai crescendo assim. E isso nós chamamos de educação. Não é de habilidade. Se você quer ensinar o seu filho habilidades sociais, esse modelo começa com você. Então, essa educação é o molde, né? É o molde, porque é cultural. O molde que você... Com aqueles moldes de vidro, né? Como que chama a pessoa que tem habilidade com o vidro? Ele pega o molde e ele vai deixando o vidro do formato que ele quer. Amassado, aberto, esticado. Mas está na mão daquele pai. Exatamente. Ele vai fazendo a modelagem. A modelagem. Tá? E depois eu vou te explicar a diferença entre modelagem e modelação. Certo. Porque são duas formas de aprendizagem. E nós não podemos aprender se não for assim. E aprendemos até inconscientemente a fazer isso dessa forma. Porque, por exemplo, quando você diz assim, meu filho, pega a chave do papai lá no quarto, assim, assim, assim. Você está dizendo para ele fazer aquilo. É uma ordem que você está dando para ele de uma forma educada. Agora, imagine você dizer assim, meu filho, eu preciso de um favor seu. Você pode me atender? Uma outra abordagem. Uma outra abordagem, totalmente diferente. Aí ele vai dizer assim, sim, papai, o que você quer? Você pode, por gentileza, pegar a minha chave que está lá no quarto? Ele vai correndo. Primeiro, porque ele foi entendido e entendeu o que foi dito. Isso chama-se comunicação. Sim. Lembrando que comunicação não é falar, é entender o que está sendo dito e ser entendido naquilo que você fala. Ou seja, conexão. Uma conexão. E essa conexão só vai acontecer quando eu falo e o outro me entende.
E aí, quando ele traz aquela chave, o que eu digo para ele normalmente? Obrigado. Obrigado. Né? Uhum. E a gente para por aí. A criança, ela se sentiu útil, né? Exatamente, mas eu vou um pouco mais longe. Com essa abordagem. Meu filho, muito obrigado por você ter trazido a chave. Você não imagina a importância que foi para mim ver você fazer isso. O que eu estou trabalhando com ele? Autoestima. Uhum. Fazer ele se sentir útil, mas também agradecido pela utilidade que ele tem. E aí eu estou colocando ele no contexto, que é o vamos chamar de contexto familiar, que vai ser bom. E você vai perceber que você estará modelando o seu filho para que ele repita esse comportamento, porque esse comportamento para ele é bom e faz ele se sentir bem. E ele sempre vai esperar que alguém solicite a ele alguma coisa, dê o feedback e que ele possa ficar bem e ele vai fazer isso mais vezes. Aí ele faz aqui, daqui a pouco ele está fazendo na escola, daqui a pouco ele está fazendo no ambiente social onde ele está. Ele replicou. Ele vai replicar esses comportamentos. E aí, cada vez que isso vai acontecendo, e aí a importância dos pais estar atentos para dizer, puxa vida, meu filho, naquele momento em que você falou com a sua tia, com a sua avó, com a sua professora, com o seu colega, daquela forma, você não imagina a alegria que você me deu. Porque você está sendo modelado para ser uma boa pessoa, um bom cidadão, aprendendo a defender os direitos que é seu, mas também respeitando o que é do outro. Isto é habilidade social. Olha, eu fico sentido porque as famílias brasileiras não têm essa habilidade. 90% das famílias, dos pais, não receberam não foram modelados dessa forma. Exatamente. Agora, é tarde demais para mudar a cara da sociedade? Não. Aí tem uma questão que ela é, como é que eu poderia dizer? Ela é muito sensível, tá? E bem complexa. Eu tenho que querer. Veja, eu posso tirar pelo meu próprio exemplo. Depois que eu descobri que a habilidade social, ela mudava todo um panorama, aí eu entrei de cabeça. Eu passei a entender, eu fui ler, eu fui pesquisar. Qual que foi? Exatamente, porque é o seguinte, se você não conhece, não tem como você desejar aquilo. Perfeito. Tá? Isso não é ensinado nas escolas. Não. Nós vivemos num estado aparelhado, onde a educação ela serve para um só objetivo. Transformar pessoas, criar pessoas ou formar pessoas que obedeçam ordens. Que sigam tendências. Que comprem mais, que votem lá ou cá. Mas o relacionamento interpessoal, ou o desenvolvimento humano, é riscado do currículo, bem como o empreendedorismo também. Veja, que interessante. Características que transformam a habilidade de independência do ser humano. Né? Parece que a nossa sociedade ela foi cauterizada. Né? Ela está aí, existindo, mas como como uma ovelha, pronta para o abatedouro. A qualquer momento, né, hoje, se levantam lideranças e abatem ali essas ovelhas. Pela falta da educação. E dessa educação. Não matemática, português, geografia, história, que é muito importante. Mas essa educação do desenvolvimento humano. De replicar. Isso, hoje, nós somos uma areia no deserto. Mas, como replicar isso, né, dessa maneira para que a sociedade mude? Aí, o senhor disse, o conhecimento, o buscar o saber. Mas... para mim fica ainda um pouco vago como uma sociedade que está vivendo esse mundo desenfreado, com essa rotina doida de consumismo, né? a falta de espiritualidade, de habilidades espirituais, como que essa sociedade vai cair em si de que isso é importante e de que isso é bom? Veja, quando alguém chega no meu consultório e trazendo um problema, a gente vai trabalhando para entender como que isso acontece. Inevitavelmente, eu vou chegar nas habilidades sociais, que é a primeira porta para que eu possa mostrar para ele que ele tem que olhar primeiro para ele. Como que uma pessoa olha para ela mesma? Usando a automonitoria, que é a primeira habilidade social.
Porque a automonitoria é uma habilidade cognitiva, afetivo-comportamental, onde a pessoa observa, percebe, controla e regula pensamento, sentimento e comportamento. Se nós pararmos para pensar que essas 3 características, vou chamar de característica, pensamento, sentimento e comportamento, elas andam juntas, as coisas modificam. Por quê? Você quer ver uma coisa? Você pensa, logo você sente. Então você se comporta. Vou pôr um exemplo claro. Boa. Você, hoje, um dia tranquilo, aí você pensa, puxa, eu vou tomar um vinho. Qual é o sentimento imediato? Prazer. Uau! Qual é o comportamento? Vou comprar o vinho. um vinho. Então eu tenho o pensamento, que é o primeiro, depois eu tenho o sentimento, que é o que eu sinto naquele momento, e o comportamento, que é a ação daquilo que eu vou fazer. Então, consequentemente, se eu estou olhando para mim, veja o que você fez. Você observou, se percebeu, regulou o seu pensamento, comportamento e o sentimento. Então, a primeira coisa é fazer as pessoas pensarem. Olhando para elas. Quando você olha para si, o que acontece? Quando você começa a desenvolver a automonitoria e você começa a se perceber, vai acontecer uma coisa interessante que tem a ver com a ansiedade. Então, vamos dizer que a ansiedade esteja aqui. Quando você começa a pensar em você, sobre o que você pensa, o que você sente e como você se comporta, você consegue controlar o seu impulso, a impulsividade de querer comprar, de querer fazer. Aí você para pensar, espera aí, será que eu preciso disso? E se eu retardar um pouquinho? E se ao invés de eu comprar pagando um pouco mais à vista na loja, eu comprar pela internet, que me leva 3 dias, 4 dias? E aí tem uma questão que trabalha muito a teu favor ou a favor do consumidor, porque, por exemplo, quando ele vai comprar na internet e ele tem lá uma relação boa com aquele fornecedor dá a ele uma credencial aonde o produto que ele compra chega em 2 dias. Verdade. Para os outros chega em 7. Ele não paga frete, o outro paga. Então, ele vai reforçando alguns comportamentos para que esse comprador, esse cliente, compre na internet. Primeiro, porque é mais barato. Segundo, ele é bem tratado, ele está identificado. Terceiro, ele se sente bem, porque ele está identificado entre aqueles clientes preferenciais. E aí ele vai nadar de braçada, vai surfar na onda. Por quê? Porque ele vai ter o que ele quer, ele sabe que ele comprou, ainda que dê uma ansiedade, porque ele vai ficar esperando, mas não é aquela ansiedade de querer comprar aquele objeto naquela hora. Aí ele começa a controlar o impulso, ele faz uma reflexão e ele percebe que ele pode fazer. Aí eu posso dizer para você assim, pessoas que sabem usar a automonitoria, elas conseguem identificar pensamento, sentimento e emoção numa boa relação dele e do outro. Pessoas que sabem usar bem a automonitoria, elas têm uma autoestima elevada e elas têm uma autoconfiança, porque ela tem certeza do que ela está fazendo. E ela consegue trazer isso de uma forma que ele consegue desenvolver cada vez mais essa habilidade. E aí ele percebe que ele não precisa fazer a coisa assodadamente. Tem que ser naquela hora. Não, ele vai fazer com calma e ele vai até perceber que isso vai dar um prazer. Produz endorfinas. O prazer de fazer aquilo e sentir. Ele não fala nada para ninguém e espera. Quando aquilo chega, ele não fala que ele comprou, que chegou. Ele deixa que as pessoas notem aquilo que ele tem de novo. E aquilo dá prazer. Por quê? Porque ele vai dizer, não, isso eu comprei pela internet e veja, estava muito afim de comprar esse produto. E foi interessante, comprei por um preço barato. Ele descreve tudo isso com um sentimento de vitória. Aonde foi parar a ansiedade dele? Baixou. Ele aprendeu uma forma de ação. De começar a agir de uma maneira em que ele seja beneficiado. Aí ele tem esse equilíbrio. Aí ele consegue perceber que ele pode.
Aí ele começa a ver que ele tem condições de fazer muito mais. E aí ele começa a trabalhar com o outro. Como? Que ele percebe. Aí no seu caso, como você falou a questão do filho, o que acontece? Você pode olhar e dizer assim, meu filho, perceba, pensando como você se sente quando isto acontece. Fazer ele olhar para ele, para o comportamento, para o pensamento que ele tem, para o sentimento que ele tem. Eu quero. Eu posso até te dar um exemplo que aconteceu recentemente. Num papo informal, eu fui convidado para assistir um jogo de futebol de criança de 12, 13 anos, e aquela criança é muito ansiosa e tal, e o pai me levou porque é meu amigo e tal, e eu fui observar, tá? Olhar do psicólogo, Sim, do profissional, tá? E aí teve um dado momento em que... E esse garoto é bom de bola, ele tem 13 anos, e eu posso dizer sem dúvida nenhuma, daqui mais 2, 3 anos ele está do jeito que ele está treinando e tudo mais, e ele errou uma bola e ele ficou frustrado. Ele ficou tão frustrado que ele ficou batendo o pé dentro da área, entendeu? A jogada continuou e a bola foi para frente e ele ficou ali... Perdendo tempo, batendo o pé, tirou a camiseta, jogou no chão, pegou a camiseta, vestiu de novo, entendeu? Brigando com ele mesmo. Nós fazemos isso hoje, adultos. Exatamente. Perdemos tempo chorando as frustrações. Exatamente. Porque ela é maior que o... Ela acaba se tornando... Agora, o porquê? Por que a frustração acaba se tornando maior que o produto final, vamos colocar assim, e a gente perde tempo chorando aquele leite derramado. Pois é, mas vamos pensar que você quer tanto aquilo. Você criou uma expectativa. Você programou o seu cérebro para aquilo. E você não consegue, então a frustração é criar expectativas e não alcançar o resultado positivo. Aí eu me frustro. Quando eu me frustro, a adrenalina vem. A adrenalina vem, sobe, me leva para o estresse. O que vai acontecer? A adrenalina vem, entra na corrente sanguínea, mas antes ele passa pela amígdala, que está dentro do sistema límbico, que controla as nossas emoções. E ela trava. Quando ela trava é quando você impulsiona, é quando você briga, é quando você xinga, é quando você chora. É uma válvula. Rápido que quando você vê, já foi. Aí depois você cai em si. Puxa vida, não precisava ter feito isso. Foi burro, né? Esse é o chamado descontrole emocional. A impulsividade vai dentro. Agora, uma pessoa com as suas habilidades sociais desenvolvidas, ela vai facilmente identificar essa questão, esse problema, essa frustração. Só que ela já está de olho nos possíveis resultados de se apegar àquela frustração. Hoje eu vejo grandes profissionais passando por apuros, mas ele só pega aquilo que deu errado, coloca do ladinho e vamos tentar resolver dessa outra forma. Esse é um grande problema. Nós perdemos muito tempo chorando as nossas frustrações. Porque nos faltam habilidades sociais para isso. Porque nos faltam essas habilidades. Né? Tá, mas essas habilidades, elas nos ajudam mais em quê? Nós vimos aí situações familiares, no trabalho, aonde elas podem nos levar? Você quer ver uma coisa? Você está casado há quanto tempo? Fui casado. Por 10 anos. Por que você foi casado? Porque a sociedade, a religião, elas esperavam isso de mim. A sociedade espera isso da pessoa, um casamento. E desde criança você... Um dia você vai crescer, você vai estudar, você vai se formar, você vai casar, você vai ter filhos e um dia você vai morrer e os seus filhos vão continuar. Tá. Isso a gente ouve na escola, inclusive. Legal, bacana. Agora, o que fez você casar com a sua ex-mulher e o que fez a sua ex-mulher casar com você? A resposta é a mesma. Vou logo matar no nascedouro. Vou matar no nascedouro para tudo ficar divagando com coisas. Meu Deus do céu, vamos lá. Porque a resposta é a mesma. Por que você casou com ela e por que ela casou com você? Amor? Não, isso foi depois. Tem uma coisa que aconteceu antes. Meu Deus. Isso serve para ele, para você, para o Ricardo, para mim. Você sabe por que vocês se casaram? Você sabe por que você casou com ela? Especificamente com ela e ela com você? Caramba, eu não... Por uma única razão. Meu Deus. A escolha.
No meio de tantas mulheres, você escolheu aquela. No meio de tantos homens, escolheu aquele. Aí o que acontece? Poxa, é uma coisa tão óbvia e a gente não sabe. Pois é. Né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta, já que você falou no óbvio. Faça. O que é necessário para cuidar de um jardim? Cuidar do jardim. Não ter o jardim. É tão óbvio, mas se eu não tenho o jardim... Então não é óbvio. Mas ao mesmo tempo é. É óbvio. Se eu perguntar para ti, mas qual é o segredo? Você vai me dar uma explicação e no final não existe segredo nenhum. Não tem segredo. O segredo sou eu tratar bem o outro como eu gosto de ser tratado. Isso faz a diferença. Uhum. Então, quando você pergunta, aonde mais eu posso usar as habilidades sociais? Eu vou dizer para você, em todos os lugares aonde você estiver. Pense sempre, vou tratar o outro conforme eu quero ser tratado. Eu não vou ter razão no meio de uma discussão, porque quando alguém tem razão, os dois lados perdem. Perdem a oportunidade de se conhecer melhor, perdem a oportunidade de ouvir o outro melhor, perdem a oportunidade de responder dentro daquilo que você pergunta. Porque tem algumas particularidades que eu preciso trazer que são necessárias. Por exemplo, eu vou fazer 50 anos de casado. Uhum. Tá? Nem sempre a nossa relação foi o que é hoje. Até os 10 anos... Hoje está melhor? 150% melhor. Nos primeiros 10 anos, eu posso dizer para você que foi os tempos mais difíceis, porque a gente discutia, brigava por coisas. Aí um dia eu fiz uma pergunta para minha esposa, assim, quase que do nada. O que eu faço que faz você ficar com raiva, zangada, e você se aborrece comigo? Aí veio uma lista de coisas. Veio. Parecia um testamento. E eu fiquei olhando para ela, eu falei, tá bom, então eu vou precisar da sua ajuda. Já que você falou tudo isso, eu vou me comprometer com você a me policiar para não fazer isso de novo. E se eu fizer, você não briga comigo, mas aponta para mim o que foi que eu fiz. Uhum. E eu vou me comprometer a você, vou lhe pedir desculpas e vou me comprometer a não fazer mais. Poxa, mas é uma maturidade emocional muito já evoluída, a ponto de você dizer para o parceiro, para o colega, para o sócio, seja lá o que for, aponte as minhas falhas, os meus erros, e eu vou me corrigir. Olha só a habilidade que precisou ser desenvolvida para você entender que isso não vai te matar, não vai te tirar pedaço. Porque você admitir a fraqueza... É aí que você é forte. Quando eu admito... É dolorido. Quando eu admito que sou fraco, é aí que eu sou mais forte. Uhum. Porque eu estou admitindo algo que ninguém mais vai poder me acusar. Porque ele sabe que eu sei que eu sou fraco e eu preciso da ajuda do outro para que eu me corrija. E por isso que então tem esse dispositivo que nos impede de admitirmos isso. Sim. As nossas falhas. Porque Sim. A tendência é você nunca estar errado. Eu posso dizer para você assim, eu nunca erro. Uhum. Eu me engano. Uhum. E quando eu me engano... é por culpa do outro. É isso mesmo. É isso que acontece. É isso que acontece com eu a vou gente. buscar um culpado. Sempre terceirizando essa culpa, né? Mas quando eu puxo ela para mim, eu assumo a minha responsabilidade. Eu diminuo o ponto de tensão. Eu diminuo a expectativa do outro que está sempre armado para poder também me bater. Exatamente. Então, quando eu diminuo essa expectativa, eu começo a perceber que eu também fico bem. Mas eu não aponto o erro do outro. Na prática, eu já vivi isso na empresa. Na prática, deu algo errado na empresa e quando eu assumi, falei, olha, foi culpa minha. Eu errei, eu não prestei atenção nisso, me desculpem, vamos tentar resolver. A coisa, ela desacelerou. Se eu usasse de desculpas para trazer o outro para assumir a culpa junto, o circo pegava fogo e morria todo mundo queimado. E é o que acontece diariamente na vida das pessoas, no dia a dia. Uhum. Na repartição, em casa, no trabalho, na escola, na universidade. Nós terceirizamos a culpa com medo de admitirmos uma fraqueza, como se nós fôssemos nos tornar pessoas menores em admitir que erramos. Exatamente. É o medo. Medo. Mas o medo faz bem e o medo faz mal. O medo garante sua sobrevivência. O medo te trava.
Como é que eu faço isso? Eu tenho que equilibrar. É um equilíbrio. Então eu preciso admitir que eu erro e que eu também conserto meus erros. E aí eu consigo chegar onde eu quero. Porque na realidade, o que acontece? Eu não gosto da palavra culpa, eu gosto da palavra responsabilidade. Culpa é quando São você faz diferentes, alguma coisa deliberadamente e erra naquilo. E leva ao prejuízo. Aquilo é culpa. Agora, quando eu digo, eu errei, e eu vou assumir a responsabilidade sobre isso, primeiro suaviza. E segundo, abre a possibilidade de eu ter também ajuda externa. Por quê? Porque eu assumir a responsabilidade. A culpa não. A culpa é tua, resolve você. Não, mas quando eu assumo a responsabilidade, ela se divide naturalmente. E tem umas questões que é de prática, é do dia a dia, é como eu faço isso. Por isso a importância de quando eu estou me comunicando, e comunicar não é falar, comunicar é entender e ser entendido. Fazer-se entender. Fazer-se entender daquilo que você quer dizer. Você passa para o outro isso. E aí acontece uma coisa interessante. Quando as pessoas se entendem, não há discussão. Porque um sabe ouvir o outro. A escuta atenta e não punitiva faz você expressar. A expressão de sentimentos faz com que o outro entenda o que está acontecendo naquele momento. Aí nós podemos arremeter isso a um fato histórico, a Torre de Babel. As pessoas se entenderam tanto, né? Os homens se entenderam tanto por motivos errados. Aí depois você que está acompanhando, dá uma olhada lá, dá uma lida na história da Torre de Babel. E eles conseguiram ter êxito, aqueles homens. E foram construindo. Aí, o que o Criador fez para impedi-los, né, de continuar aquela aberração? Confundiu as línguas onde eles não conseguiam mais se comunicar. É o segredo da perfeição. Quando uma equipe de sócios, ou quando uma equipe de trabalho, ela se comunica de uma forma na mesma frequência, não há outro caminho senão o sucesso. E não existe nada que possa pará-los, a não ser a própria força que criou aquilo, que alguns entendem como Deus, natureza e por aí vai. Tá. E eu posso dizer para você assim, existem pessoas que não sabem lidar com o sucesso. Tem medo do sucesso. E aí se sabotam? Se sabota. Olha quanta coisa vai acontecendo a partir daí. Por isso eu estou lhe dizendo e digo para todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo nesse momento, que o mais importante é você se conhecer. Porque no momento que você começa a se conhecer, autoconhecimento depende de automonitoria. Quando eu tenho autoconhecimento, eu tenho autoconsciência. A consciência da importância daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou vendo. Eu preciso me assumir como um todo. Veja, eu não sou melhor do que ninguém. Eu tenho sido melhor do que eu mesmo todos os dias. Então eu me supero do dia de ontem para hoje. Eu tenho uma agenda que diz para mim o que eu tenho que fazer todos os dias. Ninguém precisa dizer para mim o que eu tenho que fazer. Isto é autorresponsabilidade, que vem com a automonitoria, que faz você ter autoconsciência, que faz você desenvolver outras habilidades. Então você precisa aprender a trabalhar com isso. E para aprender eu preciso praticar, e para praticar eu preciso conhecer, e para conhecer eu preciso ter especialistas que façam isso. Então nós temos uma proposta muito ampla para toda e qualquer pessoa que deseja modificar o seu comportamento, viver bem consigo mesmo, para viver bem com o outro, que é treinar, praticar as habilidades sociais. Agora, tem como a gente dar nomes? Existem essa especificidade de habilidades? Sim. Então vamos lá. Se eu começo com a automonitoria, a próxima seria... A automonitoria é um autoconhecimento. É o autoconhecimento. Você se monitorando o tempo todo, ou seja, você há de já conhecer quem é você, e você, além de conhecer, você vai monitorar como está o seu dia, como está o seu momento, o seu ambiente. Seria isso? Seria isso. Você olhar para si mesmo. Nunca, e nunca é palavra forte, nunca, sempre, jamais são palavras que a gente não deveria usar.
Mas eu vou usar nesse momento dizer assim, Ok. nunca se compare com ninguém. Se você tiver que se comparar, compare com o que você tem de melhor, porque você tem. Eu ouço bastante profissionais da área do desenvolvimento humano trazendo isso. E é algo como se fosse até uma doença crônica, essa comparação. Sim. Porque as redes sociais, o mundo, né, em geral, mas eu uso as redes sociais de exemplo, elas despertam essa habilidade ou essa imaturidade de comparação. Eu comparo a minha vida com aquela pessoa que está aparecendo na tela do meu telefone e superficialmente, porque no Instagram da vida você não tem tempo de profundidade para você pensar se realmente a vida daquela pessoa é melhor que a tua. Mas superficialmente é, porque ela está lá numa lancha, na praia, se for um homem rodeado de mulheres, se for uma mulher rodeada de luxos, então, superficialmente, aquela é uma vida melhor que a minha. E aí eu me comparo, e aí eu me frustro, e aí eu me julgo, ao mesmo tempo que eu fui incapaz de atingir aquilo que aquela pessoa passou. Agora, não me passa pela cabeça em nenhum momento o que aquela pessoa passou ou está passando para chegar aonde ela chegou, ou se aquilo tudo não é simplesmente um momento fake da vida daquela pessoa só para te vender algo. Tá. Aí eu vou dizer para você assim, a tecnologia trouxe tudo isso aqui e agora, de forma muito rápida. Mas a gente aprende a se comparar e comparar os outros em casa. Minha filha, veja o seu pai. Minha filha, veja a sua mãe. Sabe aquela sua coleguinha do quarto andar? Veja só. Ela estuda, ela faz. E você, o que está fazendo? Eu com a sua idade, eu já tinha 30 anos. Exatamente. E aí a coisa vai. Aí a gente parte de um erro muito natural, é de achar que e aí eu vou colocar a minha idade, eu, aos 70 anos de idade, completados Não recentemente, parece. Obrigado, completados recentemente, queira colocar a minha maturidade, a minha experiência com alguém que tem 20. Exato. Eu não posso estabelecer isso. Nem posso dizer, quando eu tinha a sua idade. Por quê? Porque lá nos meus 20 anos, o tempo era diferente, a geração era diferente, tudo era diferente. As dificuldades e as facilidades eram mais... O mundo era outro. Era outro. Aí quando eu venho por lá de cá, e aí eu vou ficar bem mais perto. Quando eu tenho uma pandemia, aí eu descubro que as famílias, elas não se conhecem. Muitos casamentos se desfizeram na pandemia. Sim. Porque só sabiam se dar fora. Quando estava dentro, briga, discussão. Por quê? Porque não tinham a habilidade de dizer, eu sei que eu estou errado, não precisa falar mais nada, vou sair, quando eu esfriar a cabeça eu volto. Isto é uma habilidade, só que a gente não usa, porque a gente vai para aquilo que é o mais prático. Estou fora, saio do casamento. E aí eu posso dizer como eu chego aos 50 anos de casado com tudo isso que já aconteceu na minha vida. Problemas sérios de toda a natureza. Inclusive, eu e minha esposa estivemos na frente de um juiz, logo com 10 anos de casamento, para nos separar. E o juiz teve uma habilidade de escuta atenta e não punitiva, usando todo o sentimento e expressão que ele tinha naquele momento, ele disse para nós, vamos fazer o seguinte, vocês fizeram o pedido, está aqui. Vocês não têm advogado, vocês estão vindo aqui direto. Então, vou fazer assim, daqui a 30 dias vocês voltem. Se vocês voltarem, está aqui na minha gaveta, eu assino, vai um para cada lado. Se não, nem precisa voltar. E eu me lembro... Olha a humanidade, né? Do Pois é. Eu me lembro que eu nunca mais, nem ela, voltamos lá. E nós, o ano que vem, vamos estar celebrando 50 anos de casado. É uma história. Mas não é só uma história porque tem 50 anos. Tem modelos, tem experiências, tem vivências, tem maturidade para, primeiro, aceitar o outro como ele é, não do jeito que eu gostaria que ele fosse. Esse é o primeiro ponto. Segundo, fazer a escuta atenta daquilo que são as expectativas do outro, também mostrando que as minhas expectativas também, muitas vezes eu me sinto frustrado, mas eu não posso jogar sobre o outro a minha responsabilidade de trabalhar isso. Então eu preciso aprender a lidar. Então a gente volta à questão das
habilidades sociais, então eu vou te dizer que as habilidades sociais têm nomes. Aí eu tenho lá automonitoria, aí eu tenho habilidade social de comunicação, lembrando que comunicar não é falar, mas é entender e ser entendido naquilo que ouve, naquilo que fala, e a partir daí você começa a compreender como inicia, mantém e se encerra uma conversação, dar e receber o feedback, falar de maneira que o outro possa entender e você ser entendido numa comunicação assertiva, respeitando o seu direito de falar de maneira suave, de maneira honesta, de maneira transparente, respeitando o seu direito de falar, como você vai respeitar o direito do outro também falar. Isso equilibra as relações e faz com que os relacionamentos humanos eles se desenvolvam cada vez mais. E aí você tem nessa, vamos dizer, separação de cada habilidade, você tem a habilidade de empatia. Ser empático, ficar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo. Isso tem sido difícil. Tratar o outro conforme você gostaria de ser tratado. Isto é habilidade social de empatia. E aí a gente vê que as pessoas hoje, inclusive, têm dificuldade de ficar no lugar do outro. Pessoas querem a misericórdia, mas não são misericordiosos com os outros. Pessoas querem ser bem atendidos, bem tratados, mas não conseguem tratar e atender o outro bem. Falta a urbanidade. Se você perguntar para qualquer pessoa, sai aqui e pergunta, vai no shopping e pergunte, o que é urbanidade? O que é ter um comportamento urbano? Fala para mim. As pessoas não sabem. E a urbanidade é você tratar o outro de maneira equilibrada, com respeito, com cuidado, com atenção, com carinho, não importa quem seja ele. Tem coisas que a gente precisa aprender a lidar. E primeiro você tem que aprender a lidar com você, com as suas frustrações, com as suas expectativas. E aí você vai aprendendo a lidar. Então, quando você tem a automonitoria, a habilidade social de comunicação, a habilidade social de assertividade, a habilidade social de empatia, você começa a desenvolver a sua capacidade de resiliência. A resiliência é você transformar aquilo que parece ser ruim em algo positivo. Eu vou chamar isso de aprendizado. É quando você sai num dia de chuva e você excede o limite de velocidade, você se coloca em risco e coloca em risco o outro. Aí você derrapa, não bate em ninguém, mas estoura um pneu. O que você aprende com isso? Não adianta você ficar zangado ou com raiva. É você olhar para você e dizer, peraí, isto foi de minha inteira responsabilidade. O que eu aprendo? Que eu não devo fazer as coisas da forma como eu estou fazendo. Isso vai me evitar uma série de problemas. Então nós aprendemos a lidar com isso. Aprendemos a lidar com as nossas frustrações. Vai chegar atrasado? Você não tem como voltar o tempo. Chega atrasado. Peça desculpas. Peça perdão. E evite chegar atrasado de novo. Se você fizer isso, automaticamente você vai aprendendo outras coisas. E aí tem uma coisa que é interessantíssima, que as empresas, as organizações, de modo geral, hoje elas buscam profissionais que sejam profissionais interativos, que sejam agregadores, que mantenham as boas relações interpessoais, que saibam ser pessoas corteses, pessoas que sabem falar, que tratem o outro conforme ele quer ser tratado. Essas habilidades parece que já são itens de série, né? O profissional que quer ser bem-sucedido já deve vir com tais habilidades. Ele tem uma oportunidade melhor e mais ampla se ele tem essas habilidades ali em exercício. Na teoria, sim. Na prática, não. Por quê? Porque as pessoas têm um hábito de assumir uma pretensa situação bem colocada assim. Eu sou assim. Não vou mudar. Uhum. Eu costumo dizer, eu estou assim. Estou pronto para mudar. Veja, como que a gente muda um comportamento? Aquele comportamento que é ruim, que a gente não gosta, que chama a nossa atenção, eu tenho que colocá-lo em privação. Para eu colocar em privação, eu tenho que colocar um outro comportamento no lugar. E esse comportamento novo que eu coloco no lugar, eu tenho que reforçar, fazer mais vezes. Enquanto esse comportamento aqui, eu vou diminuindo e vou tirando.
e vou reforçando o outro, até que esse novo comportamento ele se estabelece e aquele comportamento antigo ele foi excluído, acabou, ele foi extinto. Mas isso tem que ser com consciência. A conscientização que eu tenho da importância de fazer isso faz eu mudar de comportamento. Você pode ter certeza de uma coisa. Você está falando hoje com uma pessoa que poucas pessoas gostavam de conversar com ele. E aí tinha outro detalhe. Eu era extremamente introvertido. Eu tinha uma prática. Não falava com as pessoas antes das 10 horas da manhã. Não queria conversa com ninguém. Vivia no meu canto. E olha que eu fui profissional de diversas áreas. Trabalhei com agência de publicidade. Durante muito tempo, eu fui desenhista. Então, me obrigava a fazer isso. O que eu fazia? Marcava as reuniões para depois das 10. Porque antes eu estava mal-humorado. Mas foi necessário eu começar a me conhecer mais, trabalhar isso comigo. Mudar comportamento leva um tempo. Hoje eu posso me ver um homem melhor. Ainda em fase de treinamento, porque eu treino todos os dias. Eu estou morando em Curitiba há 17 anos. Eu aprendi a conhecer a cidade, a sua cultura, e entender como que as pessoas se comportam. Porque vindo do Rio de Janeiro, cidade onde eu nasci, para cá, uma mudança cultural muito grande, embora estejamos no mesmo país. Então, veja, tudo isso fez diferença. Então eu aprendi a me conhecer mais. Eu aprendi a conhecer melhor as pessoas. Uma das coisas que eu tirei do meu vocabulário, crítica. Algumas pessoas falam que a crítica ela é construtiva. E eu bato firmemente dizendo a crítica ela não é construtiva, ela não constrói. Ela primeiro destrói, para depois você mudar a opinião e a partir daí você construir alguma coisa. Então não é a crítica que ela é construtiva. É o entendimento que você tem daquilo que está sendo falado para você poder entender se é possível mudar ou não. Porque às vezes com muita crítica, mesmo assim, você vai continuar fazendo. Você pode endurecer ainda, né? E isto também é uma habilidade. Então, quando você começa a entender isso e a colocar em prática, você vai ver que você vai crescendo cada vez mais. E aí vem a questão do desenvolvimento humano. E aí eu costumo dizer que pessoas precisam primeiro conhecer para depois desenvolver. Eu não posso desenvolver o que eu não conheço. Mas para isso eu preciso buscar. Eu preciso estar disposto a fazer essa mudança. As empresas hoje querem esses profissionais que estejam dispostos a fazer isso. As instituições bancárias, as instituições financeiras buscam profissionais que tenham esse perfil. Só que ele não tem. Ele precisa ter. E para isso, ele vem para a aprendizagem. Ele vai aprender. Ele não vai comprar as habilidades não. de um profissional, por exemplo, do professor, que tem aí muitos anos de estrada, né? E eu chego, professor, me venda essas habilidades. Você vai falar, não, eu não tenho para vender, mas eu posso ensiná-lo. E aí eu posso dizer, se você quer mudar, pare, pense, anote, agende e faça. 6 passos para você poder mudar as suas habilidades sociais e ser uma pessoa melhor em todos os ambientes onde você estiver. Primeiro, você precisa ter iniciativa, querer fazer, estar determinado. Então, iniciativa e determinação estão juntos. Aí você coloca uma regra e mantém uma disciplina. Fazer isso todos os dias. Ter vontade, desejo de fazer isso todos os dias. Quando você tem a iniciativa, a determinação, a regra, a disciplina, aí você ganha independência e autonomia. Basta que você mantenha o foco. Manteve o foco, desenvolve os objetivos, você alcança a sua meta. Lembrando que meta tem prazo. Nenhuma meta pode ser alcançada se ela não tiver prazo. Então você precisa dizer, janeiro de 2023 eu vou começar assim, 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 assim. Colocou como meta? Comece a fazer. Vamos lá que você chegou em janeiro de 2023 e não conseguiu. Puxa, a meta não é a meta, é o processo. Pessoas querem ser bem-sucedidas, mas não querem passar pelo processo. Pessoas querem ser vitoriosas na área financeira, mas não querem passar pelo processo. Quero ser um milionário. Hoje que acontece muito, né? Eu quero ser um milionário, eu baixo um aplicativo.
Exatamente, só que o aplicativo não te ensina. O processo. Porque é processo. E o processo passa pelo desejo, pela vontade, por aquilo que você tem como objetivo, para que você possa alcançar a meta. A meta é apenas o prazo, é a estação, é aonde você quer chegar, mas você tem que saber com quanto tempo você quer chegar. E aí tem uma coisa que é importantíssima. É quão maduro eu estou para admitir e assumir isso e ir. Lembrando que maturidade não tem a ver com a idade, tem a ver com quantas experiências você chega onde você está hoje. Porque são as experiências que vão te ajudar a amadurecer aquilo que você tem. Consequentemente, os resultados passam a ser diferentes. E aí tem uma coisa que você vai compreender dentro desse tempo, é que você fica mais leve quando você tem esta oportunidade de olhar para você e começar a desenvolver novos comportamentos. Aí as pessoas vão olhar e dizer, poxa, ele está diferente. E quando alguém pergunta, você está diferente? O que você está fazendo? Aí você vai poder dizer, eu estou me repaginando, porque eu estou querendo ser uma pessoa melhor. Antes, para mim, para depois, para os outros. As pessoas me conhecerão pelo que eu sou, não por aquilo que eles gostariam que eu fosse. Até porque nós somos únicos. Pode reparar, tem um monte de pessoas parecidas, mas nenhuma igual a você. Tudo que você faz com excelência. Você pode ensinar a outra pessoa, ela vai aprender também com excelência, mas nunca com a sua excelência. Porque cada um tem uma maneira de pensar, de agir, de responder aos estímulos que recebe. E a partir daí, coloca em prática as suas habilidades de acordo com aquilo que ele aprendeu. E o reforço que tem faz ele fazer mais ainda. Por quê? Porque ele se sente bem, prazerosamente bem, e ele recebe reconhecimento, validação, legitimação e pertencimento em qualquer ambiente que ele chega. Por quê? Porque ele é uma pessoa habilidosa. Habilidade tem a ver com competência. Competência tem a ver com aprendizado. Aprendizado tem a ver com a prática. Se eu pratico, se eu desenvolvo e faço, pode ter certeza que as minhas habilidades elas vão aparecer e eu nem vou precisar dizer eu sou uma pessoa habilidosa. Eu acho que a melhor das sensações é você não precisar dizer que você é bom, que você é bonito, que você é maravilhoso, que você fala bem, que você é inteligente. É quando isso é identificável nas suas ações. Essa é a verdadeira realização, né? Você suprindo um pouquinho do seu ego. Agora, no mundo corporativo a gente fala muito de soft skills, né? Eu conheci alguns profissionais dessa área. Tem alguma relação com as habilidades sociais? Habilidades sociais e soft skills é a mesma coisa em dois idiomas diferentes. Habilidades sociais no português, soft skills no inglês. Se você quiser juntar as duas coisas, é a mesma coisa. Existem diferentes metodologias dessas fórmulas aí de desenvolvimento? O que você quer dizer com metodologias? Linhas de aplicação diferentes. Por exemplo, hoje nós temos ali Napoleão Hill, nós temos, entre outros, entendedores, e cada um traz a mesma coisa, mas com uma linguagem de aplicação diferenciada. Tá. Onde é que você quer chegar? Se você diz para mim assim, Manuel, eu quero ser uma pessoa equilibrada emocionalmente, eu quero trabalhar a minha habilidade social de tal forma que eu tenha uma inteligência emocional onde eu saiba usar as minhas emoções. Isso aí para um líder. Seria para um líder no mundo corporativo. Para todas as pessoas. Inclusive, se o líder for de fato esse líder, ele deixa de ser líder para ser um gestor. E aí ele passa a ser um gestor onde ele tem uma visão mais ampla. E aí ele trabalha a inteligência emocional, cuidando de toda a habilidade social no seu desenvolvimento. E aí ele vai conseguir trabalhar de tal forma que ele vai levando os seus liderados, aquelas pessoas que estão sob sua gestão, a ter o prazer de fazer aquilo. Não para agradar o outro, mas para ele ficar bem. Um crescimento. Estou dentro da empresa, mas eu, por mim mesmo, já não consigo mais escalar. Trabalhando essas habilidades, eu posso escalar para um outro lugar. Ou seja, para onde eu quiser. Eu posso dizer para você uma coisa bem clara e bem prática. A fábrica
não sei se ainda existe, mas acho que já foi encampada por outros, da Admiral, que era de ar-condicionado. Tá? Essa é antiga, hein? É antiga, bem antiga. Mas ela traz um exemplo bem legal do que é ser uma pessoa habilidosa, do querer ter essa habilidade, tá? E ele estava falando sobre gestão. E o gestor, ele trouxe a informação, tá? Dizendo assim: eu quero que todos os meus liderados, eles compreendam o que é essa gestão, queiram ser melhor do que seu gestor e saia da empresa. Cresça. Que cresça, que Caramba, vai embora. Não é normal. É essa a expectativa. É. Não é normal, mas eu quero o funcionário, quando ele ficar bom, eu quero que ele fique aqui, não vai embora. Exatamente. Aí o gestor diz assim, veja, se você tem um funcionário, um colaborador, que ele fica tão bom e ele busca outra oportunidade, aonde ele busca a referência? Você que promoveu isso aí. Na empresa onde ele foi formado. Uhum. O que vai acontecer? Virão outros. Você começa a ter custo menor, pessoas interessadas, com vontade de aprender, e quem tem vontade de aprender, passa qualquer barreira. Pessoas dispostas a aprender. Quanto tempo leva um aprendizado? É relativo, né? Existe um tempo específico. Eu acho que, por exemplo, vamos usar uma coisa que está no dia a dia das pessoas. Tirar carteira de motorista e aprender a dirigir. Tá. Se você for numa autoescola, você vai demorar 3 meses para aquele aprendizado. Isso na teoria. Porque você pode sair da autoescola sem saber dirigir. Veja, a aprendizagem leva uma vida. Porque aquilo que você aprende aqui, se desenvolve lá, aprende mais um pouco lá, para desenvolver em outro lugar. E eu posso dizer para você que do alto dos meus 70 anos, eu ainda vou fazer um doutorado. Por quê? Porque o aprender não ocupa espaço. E você está sempre em desenvolvimento. Não há um limite, quando você coloca um tempo, você limita a sua capacidade de aprendizado. Veja, eu venho de uma família da área do serviço público. Meu pai era militar, minha mãe era funcionária pública. E eles desenvolveram nos filhos, somos 4 filhos, tá? Que todos deveriam ser funcionários públicos. Eu fui o único que quebrei esse paradigma. Eu disse, você é o meu patrão. Eu tive que aprender. Eu tive que aprender muito. Saiu fora da caixa. Aí eu saí da caixinha. E aí eu aprendi que ninguém precisava me mandar fazer nada. Saí daquela categoria de que eu fui ensinado a fazer as coisas que os outros me mandavam. E aí eu tive autonomia e independência. Mas eu tive que botar uma regra e uma disciplina. Mas eu tive que tomar uma iniciativa e estar determinado a fazer isso. Então, veja, os meus pais hoje são falecidos. Mas antes de falecer, eles sempre disseram. Cada um de vocês tem uma característica. Você, Emanuel, você modificou todas as outras características. Por quê? Porque você tomou algumas iniciativas que seus irmãos não tomaram. Mas todos os meus irmãos são bem-sucedidos. Mas é que eu saí daquela rotina. Então eu fui ensinado a aprender sempre. Eu sou um leitor ávido. Eu leio muito, não é pouco não. Eu compro livros de assim e outro também. Por quê? Porque isso me faz bem. Eu gosto de ler e eu pratico aquilo que eu leio. Portanto, a habilidade social está na arte de aprender sempre. E o aprender faz você crescer, desenvolver. E aí você pode trabalhar isso com todas as pessoas que estão à sua volta. Porque as pessoas... Lembra que eu falei que eu ia explicar o que era a modelagem, porque a gente aprende de 2 formas, e a modelação? A modelagem é quando você pega aquela criança, aquela pessoa, pega na mão e diz, faz assim, faz assado, bota assim, bota assado. Isso é modelagem. E a modelação é aquilo que você faz e o outro te copia. Certo ou errado. Mas ele copia. Então você não pode falar uma coisa e ensinar uma coisa, faça assim, 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 e fazer outra. Pois é como diz aí gera uma crise de identidade. Pois é, mas aí tem aquele dito popular, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Exatamente. Isso não existe. Eu preciso dizer, olha para mim e faça o que eu estou fazendo. E você será bem sucedido. Às vezes as pessoas perguntam, Emanuel, como você conseguiu chegar até aí?
Eu digo muito estudo, muito trabalho, muita prática. Puxa, eu queria ser como você. E eu digo, então faça o que eu estou fazendo. Durma bem, pratique esporte, faça atividade física todos os dias, independente de sol, chuva ou não. Faça as coisas com prazer e satisfação. Trate o outro conforme você quer ser tratado. E faça com que as pessoas, ao olharem para você, elas se enxerguem. E você vai perceber que elas quererão ser você o tempo todo. Porque você sempre tem alguma coisa para oferecer para o outro. E isto é uma habilidade. E vou lhe dizer mais, quando você sabe a diferença do que é prepotência, presunção, orgulho, isto tudo vai fazer a diferença. Por quê? Podem dizer que eu sou tudo isso. Como eu me conheço, isso não me pertence do outro. Um abraço para quem fica. Está compreendendo? Então, quando você usa as habilidades sociais, você começa pela automonitoria, você começa a se ver, você tem uma boa comunicação, você é assertivo, você é empático, você faz uma escuta atenta, você expressa sentimentos de maneira honesta, de maneira transparente, pode ter certeza que você alcança o resultado. E é isso que as empresas, as incorporadoras, as organizações, elas estão buscando. Profissionais que sejam transparentes, honestos consigo mesmos, que possam usar as suas habilidades sociais, usando inclusive a inteligência emocional. Inteligência emocional é muito mais profundo do que você possa imaginar, mas é muito mais prático do que você possa se utilizar dela. Mas você precisa estar voltado para isso. E estar voltado para isso é estar voltado para você. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou melhor do que tenho sido para mim a cada dia. Por quê? Porque eu me inspiro naquilo que eu estou produzindo. E sei que estou produzindo coisas positivas. Porque eu vejo o resultado. Eu vejo o resultado. Eu não me dou por vencido. Um pouco da inteligência é conseguir enxergar o resultado, né, de toda essa trabalheira para se tornar uma pessoa melhor. Tá, mas eu posso dizer para você que pessoas inteligentes são pessoas que não sabem muito, mas sabem usar o que tem. Essa é a inteligência. Boa. Quando você tem uma inteligência emocional, você vai usar as suas emoções sempre a teu favor. Quando você vê alguém em dificuldade, ajude aquela pessoa. Sabe, quando você faz isso, faça por você, não pelo outro. Se você me permite, eu quero contar aqui uma fábulazinha, tá? Que vai ilustrar bem essa coisa de você poder fazer pelo outro, sabendo que você também recebe. Havia uma conversa entre Deus e o Rabino. E o Rabino reclamava algumas coisas para Deus. E Deus dizia para ele: quero convidar você a conhecer o céu e o inferno. E vamos começar por essa porta aqui. E entraram por um grande corredor, lá no fundo uma grande sala, e lá em cima tinha um letreiro escrito inferno. E ele, ao entrar naquela sala, ele olhou e viu que tinha uma grande mesa, com uma panela gigante, com guisado, aquela carne cozida, com legumes, com um aroma suave, gostoso. E tinham várias pessoas em volta. E cada uma tinha uma colher com um cabo tão longo que dava para chegar na panela. Mas ele reparou algo, que aquelas pessoas estavam famintas. Ao que o Rabino meneou a cabeça negativamente, saiu cabisbaixo e foi andando, saindo da sala. E Deus falou para ele: vou levá-lo agora no céu. E entraram por um corredor semelhante àquele, encontraram uma sala semelhante àquela, onde tinham pessoas em volta, todas rechonchudinhas, bonitinhas, rindo, brincando e tal, com uma grande panela, com o mesmo guisado, aquele aroma suave, com as mesmas colheres de cabo longo, mas ele percebeu uma coisa interessante, que todas as colheres davam lá naquela panela, mas todos se alimentavam, porque um alimentava o outro onde a colher alcançava, e o outro o alimentava aonde a colher alcançava. E todos participavam. Isso é altruísmo. As empresas querem pessoas profissionais capazes que possam fazer isso de maneira em que eles desenvolvam cada vez mais as suas habilidades sociais e aí a sua inteligência emocional, desenvolvendo vínculos afetivos para que ele possa chegar onde ele deseja. Torna a empresa não para dentro, mas para fora. E as pessoas quererão estar nessa empresa, seja para trabalhar, seja para transacionar. Por quê? Porque o ambiente é favorável.
E ali, o bem, o benefício é para todos, não é para um só. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Mas por isso eu digo lá no início, precisamos nos conhecer. E antes de eu estar identificado com o nome, eu tenho que saber que eu sou um ser humano, que eu posso errar, que eu posso acertar, que eu posso fracassar, mas eu não posso desistir. Se você não desiste, a vitória está próxima. Porque é vencer um dia de cada vez. Não é colocar sobre o outro a responsabilidade daquilo que é seu. É assumir que você pode melhorar. A gente aprende com as crianças. A gente aprende com os adultos. Pessoas de 50, de 60, de 70, de 80 anos também mudam comportamentos. Eu já ouvi jovens de 30. Hoje, eu vou mudar meu conceito de jovem de 30, porque Aí eu posso, o senhor tem 70. aí eu posso dizer para você, melhor do que eu. aí eu posso dizer para você assim, eu sou jovem há mais tempo. É isso mesmo. Mas eu vejo uma galera de 30 dizendo assim: olha, eu sou assim, eu nunca vou mudar. Eu não consigo. É impossível eu sentar em frente a uma câmera e falar no microfone. E eu vou dizer para ele assim, de fato você tem toda a razão. Olhando pelo seu prisma, você nunca vai enfrentar uma câmera. Mas eu posso dizer para você que o mundo não se resume somente àquilo que você vê. O mundo se resume àquilo que você desenvolve. O que você gostaria de desenvolver? Qual a competência que você tem, sabendo que você é uma pessoa de sucesso. E durante todo o tempo você ainda não olhou o teu potencial, a tua capacidade e, acima de tudo, a inteligência que você tem. Quer dizer, então, qualquer pessoa pode desenvolver essas habilidades. Não é apenas para um segmento. Eu vou te responder de acordo com o que eu ouvi de um personagem do filme Moneyball, aonde um técnico dizia a respeito de um determinado atleta, e ele dizia, ele não vai aprender. Se ele não aprendeu até agora, ele não vai aprender. Ao que o outro respondeu, pessoas aprendem. Uns aprendem aos 10, aos 15, aos 18, aos 40, aos 60, aos 70, mas todos aprendem. Nós temos capacidade de aprendizagem. Nós precisamos de modelos, nós precisamos ser modelados, nós precisamos ser aceitos como nós somos, não como as pessoas gostariam que nós fôssemos. Precisamos entender que nós temos uma capacidade, precisamos entender que nós temos um potencial, precisamos entender que nós temos uma inteligência, e a inteligência é ilimitada. Você quer ver a grandeza dessa coisa chamada ilimitada? É só olhar os computadores. É só olhar para eles. Quem é que construiu? Quem é que fez o homem? A partir de onde? Da sua inteligência. O homem é tão inteligente, que se ele tivesse o entendimento da sua capacidade, ele faria muito mais, com muito menos esforço. Doutor, mas é difícil mudar. É difícil eu construir, eu quebrar essas barreiras que me colocam numa zona de conforto. É difícil. Olhando sob essa perspectiva, é difícil. Mas eu posso dizer para você assim, quando você deixa de olhar para o problema, você encontra a solução. Não olhe para o problema, olhe para a solução. Tudo aquilo que você diz que é impossível, que não pode, que você construiu, que você tem essa barreira, pense, se eu vencer a barreira? E se eu vencer essa dificuldade? E se eu quiser fazer mais? Quem pode me impedir? Vou contar uma historinha para você, e aí é de cunho pessoal. Eu fui no lançamento de um livro de um jovem de 13 anos. Escreveu um livro. E eu fui convidado e eu fui. E quando chegou lá, a dona da editora, tá, conversando com os pais daquele menino, e aí me apresentou para ela e disse, esse aqui é o Emanuel, ele é psicólogo, assim. Beleza. Aí eu sei que o senhor é bem articulado e tal. Falando, o senhor já lançou algum livro? Eu disse, não. Mas o senhor pode escrever pelo conhecimento que tem, pela experiência que tem? Eu disse, sim. Eu desafio o senhor a escrever um livro. 6 meses depois, o livro estava pronto.
pais e filhos, construindo e desenvolvendo comportamentos saudáveis. Aliás, relacionamentos saudáveis. E veja, hoje nós estamos fazendo, eu estou em parceria com uma ex-professora, e eu digo que ela sempre será minha professora, estamos terminando de escrever mais um livro. E eu tenho mais 2 que eu estou escrevendo. Nunca tinha pensado, mas isso me instigou, me motivou, e estou escrevendo. Um menino de 13 anos, 13 anos. te inspirou. Me inspirou. Quantos anos o senhor tinha? Eu tinha... O livro foi lançado há 3 anos atrás, eu tinha 66 anos. 66 anos, você podia desprezar o menino, né? Falar... Podia. O que esse piá tá falando? Uhum. Piá, aqui no Paraná nós falamos piá, né? Menino. O que esse menino tá falando? Eu tenho 68 anos. Pois é. Tenho família. Uhum. Mas você se permitiu ser inspirado, né? Eu me permiti aprender um pouco mais. Venci a barreira. Quem me vê hoje falando da forma como eu falo, nunca poderia imaginar que eu era uma pessoa introvertida e não falava com ninguém. A minha primeira namorada eu tive aos 16 anos de idade. Casei aos 21. Uhum. E casei por amor à minha esposa. Eu aprendi a amá-la como ela era. Hoje eu me sinto totalmente realizado. E se tiver algum desafio, eu vou para esse desafio. Certo de que eu vou conseguir. Porque eu tenho uma habilidade para isso. Aquilo que eu não sei, eu aprendo. Aquilo que eu aprendo, eu divido. E aquilo que eu divido se multiplica. Porque cada cabeça faz isso. Veja, a habilidade social é difícil de aprender? É difícil quebrar paradigmas? É. Mas se eu estiver determinado, eu consigo chegar lá. Você precisa querer. A dificuldade é do tamanho da determinação do indivíduo. Pode ser que sim. Não vou arriscar dizer que é. Porque essa seria dizer, de fato você tem toda a razão. Uhum. Mas eu quero colocar outras coisas que estão ali, outras variáveis que vão ajudar a entender mais. E aí eu posso dizer que a barreira ela será transposta quando eu não vê-la como barreira. Eu tenho que vê-la como desafio. Eu não sabia dirigir. Eu aprendi a dirigir. Eu não sabia cantar. Canto mal, mas canto. Eu não sabia nadar, eu aprendi. Eu não sabia assobiar. Eu aprendi. Algo simples. Então eu posso dizer para você que todos nós podemos aprender. Depende do modelo que eu recebo e depende daquilo que eu quero para que eu possa me tornar uma pessoa habilidosa naquilo. Eu posso não ser um excelente violonista, mas eu posso tocar o meu violão. Eu posso não ser um Mozart, mas eu posso escrever letras. Eu posso escrever música. Mas eu preciso me dedicar. A dedicação faz você fazer isso. A dedicação faz com que você se esforce. Todas essas pequenas habilidades acabam transformando o indivíduo em quem ele é. Ele pode não ser o melhor cantor do mundo, um Gustavo Lima, um Pavarotti, mas ele canta, né? Ele pode não ser o melhor comunicador do mundo, mas ele vem aqui no microfone e fala para as câmeras. Isso é um tempero, né? E aí eu posso dizer para você o seguinte. Se você quer ser bem-sucedido em qualquer área, primeiro, conheça. Segundo, aprenda. Terceiro, desenvolva. O resultado vem. Que maravilha. Tem um homem que eu me inspirei. Eu tive o prazer de conhecê-lo. Uma pessoa fantástica, de riso fácil, de um coração grande, mas determinado. Chama-se Silvio Santos. No dia que ele recebeu a concessão do SBT, eu fui na festa. Caramba, meu. Foi em Brasília. Se não me falha a memória, era o ex-presidente Ernesto Geisel. Isso. E ele recebeu a concessão, um grande jantar. E eu pude estar lá. Eu não era ninguém. Eu era um ilustre desconhecido. Mas tive o prazer de apertar a mão daquele homem e vê-lo como um homem inteligente, que não tinha curso universitário, mas sabia usar a inteligência como ninguém. Um homem íntegro, um homem reto, um homem que probo, um homem com um caráter ilibado, um homem sério.
Um homem que deve estar com seus 90 e tantos anos, 92, se não me falha a memória, mas um homem que eu aprendi a admirar. Pela sua capacidade, pelo seu potencial, pela sua inteligência. E que me inspira a ser uma pessoa melhor. Eu conheço vários empresários, muitos até já morreram, tá? Uns de acidente, outros porque a idade alcançou e já estava cansado mesmo, foi. Nas pessoas que nos levam a isso. E eu sempre me fiz a mesma pergunta. Qual é a maior habilidade que aquela pessoa tem? O Silvio Santos tinha como habilidade a comunicação. Comunicador nato, mas ele sabia usar a comunicação. Um homem que tinha tudo que ele sempre quis e sempre o fez de maneira grandiosa. Cumprindo as regras, se sujeitando às leis, cumprindo com todas as determinações. E que nunca, e eu posso afirmar isso, nunca passou ninguém para trás. E sempre deu a mão para alguém. Sempre deu a mão para alguém. Isso nos inspira. E eu posso dizer que Silvio Santos é um homem habilidoso. Então são 70 anos bem vividos, de plena construção e ainda construindo. 50 anos de casado. Para um casal que está começando um relacionamento hoje, existe um segredo para uma relação tão duradoura ou existe um método? Eu digo que existe o segredo de saber usar o método. E o método está na escuta atenta. Primeiro eu ouço e depois eu respondo. E eu preciso responder por aquilo que eu ouço, não por aquilo que eu sinto daquilo que eu ouvi. E aí você vai entender isso quando você começar a colocar em prática. Primeiro eu ouço. O que você estava fazendo naquele restaurante com aquela pessoa? Deixa eu lhe explicar que eu estar com aquela pessoa faz parte do trabalho que eu desenvolvo na empresa onde eu estou. A visão foi do outro. O questionamento foi para mim. A resposta tem que ser minha dentro daquilo que eu ouvi. E não do que você sentiu. Não naquilo que eu senti. Puxa, esse é um segredinho. Você está revelando o ouro aqui. Por conta do método. Está revelando Mas o ouro. Eu preciso saber fazer isso. Porque as pessoas... né? Você quer ver uma coisa? As pessoas quando falam assim, o que você estava fazendo com aquela mulher naquele restaurante? Pô, você está pensando que eu estou lhe traindo? Está pensando que eu sou o quê? Você está me confundindo? O que está acontecendo? Eu vou para a defesa, eu não me defendo, eu não preciso me defender, porque os fatos falam por si, eu só preciso trazer a sustentação dos fatos por aquilo que o outro está vendo. Então eu tenho esse entendimento. Então se você quer um casamento de fato equilibrado, feliz, alegre, bom, amoroso, que você se sinta acolhido, escuta o que o outro está dizendo. Não coloque dúvidas. E se tiver na dúvida, diga para o outro. Ainda que você me dê esta história, eu digo para você que eu ainda estou em dúvida. Tenho as minhas dúvidas. E eu vou poder dizer, lamento não poder lhe dizer mais. Se você tem dúvidas, vamos tentar estabelecer a melhor forma de nós resolvermos isso. Mas pode ter certeza, se está passando algo no seu pensamento de que eu estou agindo de forma errada, isto lhe pertence, não é meu. Mas eu posso dizer para você que eu estou com a minha consciência tranquila. Mas eu não posso querer que você aceite isso. Que você queira ficar com isso. Mas é seu. Mas faça o que você achar melhor. É uma armadilha, né? É armadilha. É uma armadilha que muitas vezes você entrega um jogo que nem existe por não ter ouvido. Exatamente. Por não ter tido a paciência de ouvir e apenas responder o que lhe foi perguntado. Paciência e perseverança caminham juntos. Para você viver uma boa relação, você precisa de 3 coisas. Compromisso, comprometimento e envolvimento. O compromisso para estar comprometido com aquela pessoa. E envolvimento, porque sem envolvimento você não consegue fazer as coisas. Eu tenho que me envolver. Então eu tenho o compromisso para fazer com que aquele comprometimento seja mantido no alto nível. Mas eu preciso me envolver para ele estar lá. Às vezes as pessoas
falam, assumem coisas que depois não vão cumprir. As pessoas que vão diante do celebrante, seja ele Pastor, um padre, pastor, o bispo, um juiz, eles chegam lá e fazem aquele ritual. Aí o celebrante pergunta, promete amar e respeitar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte os separe. Sim! Agora, de que morte eles estão falando? Exatamente. Eles estão falando de uma morte emocional. E aí a gente precisa compreender aonde vamos lidar ou aonde vamos chegar com os nossos sentimentos quando eles morrem. Vou dizer uma coisa para você. Pessoas têm doenças físicas porque estão doentes das emoções. Uhum. Quando eu não consigo cuidar, tratar das emoções, eu adoeço no físico. E as pessoas pouco sabem disso. É uma válvula, né, que Exatamente. o corpo tem. Se você não consegue resolver isso, né, psicologicamente, na sua cabeça, o corpo vai descarregar essa energia de alguma forma. Exatamente. Infelizmente, acaba sendo muitas vezes, em formas de doenças. Exatamente. Então, as patologias elas são desenvolvidas não é porque aconteceu. Não, é porque primeiro eu adoeço das emoções. Então, se a pessoa anda muito nervosa, com muitos problemas na cabeça dela, obviamente, né, sobre o prisma dela, isso vai acarretar um problema físico que não vai demorar muito. Sim. Porque eu tenho um problema emocional que eu não resolvi, e aí daqui a pouco eu estou com um problema físico. Por que muitas pessoas vão para as drogas, vão para o álcool, vão para... Porque é válvula de escape. Quando você tem habilidades sociais bem desenvolvidas, você não passa por isso. Ou se você desenvolver, você sai disso. Você nem entra. Você nem entra. Mas eu estou passando por esse problema. Então vamos trabalhar suas habilidades sociais, vamos desenvolver e você vai conseguir chegar lá. Uhum. É uma questão de eu querer, cara. Ô professor, eu vou dizer, eu aprendi muitas coisas nessa hora que nós estamos aqui conversando. Eu já aprendi muitas coisas que eu nunca tinha ouvido na minha vida. E já me sinto uma pessoa melhor e eu sinto que eu tô saindo ganhando. Que bom. Porque eu aprendi, né? Agora, eu ouvi falar que vai ter uma aula. Como que a pessoa faz para... A pessoa tem a oportunidade, a pessoa que está nos acompanhando, tem essa oportunidade de aprender com o professor? Sim, nós vamos fazer uma live proximamente. Estamos aí produzindo ainda. Legal. Fazendo todo o processo, melhor dizendo assim, para que a gente possa fazer essa live e vamos contar com a participação de todos. Vão ter perguntas, vamos responder perguntas no ar, vamos fazer essa interação natural, entendeu? E então nós estamos com um programa que a gente está desenvolvendo e é uma grande equipe e tem pessoas muito importantes que estão conosco, pessoas que conhecem, que inclusive é da área da saúde, entendeu? Que tem essa preocupação. E você veja, preocupação tanto na área que ele trabalha, que é a área hospitalar, a área da saúde, a clínica médica, como também na área corporativa, como empresas, escolas, e a ideia é levar isso adiante. Então a live ela vai começar trazendo todas essas informações de como fazer, quando fazer, qual a importância, por que essas coisas nesse momento se faz tão necessárias, principalmente no pós-pandemia. Uhum. Eu acredito que hoje as pessoas estão buscando muitas habilidades, a melhoria para o trabalho, sua vida profissional e para a sua vida familiar. Uhum. Nós teremos isso nessa aula? Na realidade, é assim, nós temos um formato onde nós vamos falar sobre a família, o social, o relacional, organizacional e vamos falar do indivíduo como um todo. E aí nós vamos entender o porquê que essas habilidades sociais elas são tão importantes. O que faz essas coisas acontecerem? Por que eu preciso ser uma pessoa bem relacionada? Não é para apenas ampliar o meu network, ou fazer isso ou fazer aquilo. É para que eu seja uma pessoa melhor, primeiro para mim, para depois para o outro. Ninguém dá o que não tem.
nós só podemos dar aquilo que nós temos. E quando você tem uma habilidade social bem trabalhada, e esse é o propósito de fazer essa live, porque vai vir muitas perguntas virão, com toda certeza. E talvez algumas situações que precisam ser até resolvidas aí naquele momento. Mas eu posso dizer para você, vai abranger a todos. E eu espero contar com a audiência de todos, das pessoas, daqueles que estão buscando, que estão desejosos, porque assim, o difícil é você vir. Depois que você vem, aí você vai ver que a resposta só depende de você. Perfeito. Bom, eu quero agradecê-lo por me proporcionar este momento e proporcionar a quem esteve acompanhando, a quem ouviu esse podcast nas mídias digitais, nas plataformas, porque é riqueza. Isso é riqueza que eu tenho certeza que não querem que você absorva. Não é bom para o sistema que você tenha esse conhecimento. Então, se apegue a ele e leve ele com você. Agora, professor, um pensamento final para as pessoas que estão nos ouvindo. O que você deixaria hoje de mensagem para esse povo que está tão carente desse conhecimento? Eu posso dizer o seguinte: de tudo que você aprender, retenha o que é bom. Faça com que as outras pessoas copiem o teu comportamento. E pode ter certeza, você não precisa de network, você terá muitos seguidores. E seguidores fiéis, que falarão de você com carinho, com amor, com atenção, com cuidado, com prazer, com alegria. Por quê? Porque você é aquele que modela comportamentos a partir do aprendizado. Por isso eu volto a dizer, de tudo que você aprender, retenha o que é bom. Um abraço a você, obrigado e esteja conosco sempre. E o professor vai estar em demais programas, demais podcasts. Está começando uma série, né, de produtos, de oportunidades em que o professor Emanuel vai entregar a nós um pouquinho do seu conhecimento ao longo desses 70 anos. Eu estou ansioso. Pode ficar certo que sim. No que depender de mim, estarei sempre pronto. Aliás, é como eu digo, os desafios foram feitos para vencer. E a ideia que nós temos é multiplicar esse conhecimento com outras pessoas, fazendo com que elas possam se sentir bem, tranquilas, colocando em prática. E aí, assim, tudo que você colocar em prática for bom, pratique de novo. E você vai ficar bom naquilo que você achava que nunca poderia fazer. Principalmente mudar o seu comportamento. Muito bom. Tchau, tchau, gente.